Bom, acho que a gente consegue resumir bem o bate-papo para esclarecer para esclarecer a polêmica e as divergências entre as opiniões do Moacir, o que ele quis dizer e o que deveria ser realmente esclarecido tanto nos anseios dos jogadores, dos usuários que estão presentes aqui, e o dar a oportunidade para o Moacir a responder às opiniões e questionamentos de cada um de vocês. Moacir, você quer entrar falando alguma coisa sobre o que você falou de errado, o que você falou de certo, para a gente começar a levantar as questões? Você já está gravando? Eu tô desde sempre, depois eu faço o corte inicial. Gostei do desde sempre. Bom, então, já que todo mundo falou e eu fui o último a, a ter a opinião, né, porque todo mundo falou da maneira que bem queria, eu gostaria de ser o primeiro se ninguém for contra. E, claro, né, eu gostaria sinceramente, meus amigos, todos vocês que estão aqui, se for para falar mesmo, falem o que vocês pensam, tá? Chega para mim, me pergunta mesmo, me questiona. Eu acho que essa será a minha última declaração pública sobre esse efeito Steam, enfim, né? Mas assim, eu vou questioná-los também. Né? Certo. Você tá a par de quem falou o que aqui? Claro, eu sou um cara extremamente antenado. Perfeito. Eu sou um cara assim que eu não só vi como revi várias vezes, entendeu? Perfeito. Então assim, eu acho que da maneira certa. Então, se vocês quiserem que eu comece, Vocês que mandam. Daniel? senhores. Pode ser, ó, se o Moacir quiser. Eu já teria pergunta pro Moacir, né, de cara, mas se ele preferir falar, dar início, por exemplo, eu gostaria de saber como é que o Moacir foi indicado para ser conselheiro, como que se deu esse processo. Ótimo, você falarei com certeza. Eu falarei no meio. Mais alguma coisa, pessoal da Sussurro de Alexandre? Não, isso aí, vamos lá. Tá bom. Alexandre, você tem alguma coisa para falar também? Eu queria perguntar o porquê da carta-resposta praticamente não ter explicado nada e ter continuado na mesma, assim, pelo menos no meu ponto de vista e de muita gente que acaba assistindo os vídeos e tal, foi algo que ficou meio aberto, assim, se existisse ou não, tipo, não importa, continua a mesma coisa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se você que escreveu a carta, eu acho que não, Uhum. mas você falar sobre isso também. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Gente, primeiramente eu quero falar uma coisa bem séria para vocês no seguinte quesito. Nessa coisa toda que teve, Steam, eu, etc, etc, a minha primeira crítica a vocês foram o seguinte. Vocês acertaram no o que e erraram no como. Explicando. Como vocês. O que? O que vocês acertaram? Vocês acertaram da maneira errada como eu me expressei para todo mundo. Então, assim, a crítica, ela foi correta. A crítica de vocês para falar foi correta. Só que vocês erraram no como falar. Ou seja, vamos dar um exemplo bem prático de tudo isso que está acontecendo, que aí também eu respondo um pouquinho da pergunta do Daniel Fraga, tá? O que acontece? Eu estava um Moacir, uma simples pessoa que ninguém conhecia, que começa um movimento que faz aí uma bela de uma reviravolta aí nesse mercado e no mundo de games e tal. Maravilha. Aí o que acontece? Essa matéria que saiu especificadamente do Steam, se vocês, né, viram bem, esse vídeo já estava no ar há exatos um mês. Né? Antes da polêmica, o vídeo já estava no ar há um mês. Eu peguei esse vídeo, eu tuitei ele pelo Twitter, né? Passei para todo mundo pelo Twitter, tanto o Jogo Justo como o meu pessoal, e na Daci Games, na época que eu tinha o controle das 3 contas, e também coloquei no meu Facebook. Tudo bem, até então não deu problema nenhum. Passaram-se 26 dias, certo? Uma pessoa de um blog que assim, é um blog que é assumidamente contra nós, que sempre fica lá falando coisa contra nós, pegou aquele vídeo e colocou como é que fala? As coisas do jeito que ela queria, né? Explicando assim, falando assim, ó, este cara aqui vai taxar o Steam. Pronto. Vejam a partir deste momento quando ele fala que ele vai taxar o Steam. Tá aí, ou seja, aí criou-se, aí era o patinho feio, né?
Aí o Clarion chega e faz um vídeo extremamente forte, com palavrões, xingamentos e falando aquilo e aquilo outro, né? Apesar que hoje eu tenho o Clarion como meu amigo, então não critico ele. Chega e fala, este filho da pi, e aponta lá para minha cara, vai taxar o seu Steam. Pronto. Daí em diante, o Patinho virou Godzilla. E o que acontece? Aí, na sequência, Daniel Fraga vem Sussuode, veio o Alexandre falando sobre essas questões. Tudo bem. Até então, aonde vocês acertaram foi aonde eu errei. Onde eu errei, da maneira em que eu falei, do jeito que eu falei. Por quê, gente? Primeiro, era um programa do Senac, um programa que até 26 dias depois tinha 200 views, e muito desses 200 views foi porque praticamente eu devo ter tweetado e o pessoal foi lá assistir, e não se mudou absolutamente nada do que estava ali. Ou seja, tudo bem, era a opinião do Moacir e tal. A partir do momento que aparece uma outra pessoa formando a opinião, aquilo foi desvirtuado. Ô Moacir, mas só fazer uma parte rápido. Na verdade tem um detalhe aí, porque esse período que o vídeo ficou com 200 visualizações, não quer dizer que as pessoas já tinham visto. Eu, por exemplo, fiquei sabendo a partir do vídeo do Clarion, entendeu? Se eu tivesse visto o vídeo antes dele, pode ser que eu ia formar minha opinião também. Certo, Daniel. Mas aí é o que eu falo para você, meu amigo. Você acertou no que e errou no como. Cara, como é que você me faz um vídeo sem conhecer a pessoa, sem saber, sem estar por dentro dela, conhecendo ela direitinho, todos os projetos, e fala, isto é uma farsa. Isto é tudo uma farsa, é tudo uma pilantragem, esse cara... Então, assim, isso é uma crítica para você, Daniel. Essa aqui é especificamente para você. Eu vou puxar um outro assunto que vai chegar onde eu quero com você. Vamos supor, na época do Preço Justo, lembra que até você mesmo citou? Uhum. Temos lá o Felipe Neto. Ele faz um vídeo xingando meio mundo, certo? Fala, política é tudo ladrão, o mundo é uma desgraça, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele chega e fala assim, bom, é o seguinte, nós temos o imposto do videogame, que é muito alto, quando chegar a 1 milhão de assinaturas, eu levo pessoalmente para a Dilma. Vamos supor que eu sou qualquer tipo de político, e eu vejo aquele vídeo. Você acha que eu vou deixar o cara entrar no meu gabinete para colocar aquilo? De jeito nenhum, entendeu? Como é que você vai chegar para uma pessoa, você vai pedir a ajuda dela, e você destrói a pessoa. Então, aquilo não é a maneira que tem que ser feito. Que aí eu te respondo a minha pergunta. A sua pergunta. Como é que eu entrei e fui pelo conselho, certo? Há 1 ano e meio atrás, teve um workshop do BNDES falando sobre o mercado de games, né? E eu fui convidado através do pessoal da Faculdade Fivale para participar desse workshop. Nesse workshop, tinham oito ministérios presentes. Tinha o Ministério da Comunicação, Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura, Ministério da Justiça, enfim, um monte de gente lá. E eu fiz, inclusive, esses vídeos estão todos no ar. E eu fiz a apresentação, olha, o mercado de games está assim, o vilão é o imposto, não sei o que lá, babá. Tá bom. A partir deste momento, eu peguei os e-mails de todos eles. E eu juntei tudo numa lista, que eu tenho essa lista até hoje comigo, pela C-Games, que é a lista do governo, né? E eu comecei a mandar para eles todo santo mês, para não dizer toda semana praticamente. Hoje eu faço isso praticamente dia sim, dia não. Comecei a dar sugestões para eles de como nós deveríamos fazer para melhorar o mercado de games nacional. E a coisa, gente, assim, a nossa premissa era o quê? A redução de imposto. Mas a coisa se tornou muito maior. Então, assim, conforme a gente foi verificando, tipo assim, o mercado de games no Brasil, ele é inteiro um ecossistema, né? E esse ecossistema, ele é praticamente todo danificado. As pessoas não se conversam, a concorrência entre um e o outro às vezes, predatória. E para um negócio ser saudável, todos precisavam se comunicar. Nasce a ACE Games, que é uma maneira de todos conseguirem se comunicar. Ou seja, de como os lojistas, desenvolvedores... Eu tenho, para todo mundo, eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista de academia, que fala só com os coordenadores de cursos de jogos digitais. Eu tenho uma lista para comércio, que fala com lojista. Tenho uma lista para o governo, tenho uma lista internacional e tenho uma lista para desenvolvedor. Todas elas
Ô, Moacir, não, mas peraí, só interromper. Eu não entendo essa concorrência predatória que você falou, porque daí dá a entender que você está justificando uma associação para tentar coordenar o mercado. Não. Na verdade é o seguinte, Daniel. Existe um ecossistema. Nesse ecossistema, você tem que ter um balanço entre todos. Ou seja, o que adianta um desenvolvedor fazer um jogo se ele não sabe para quem vender? Entendeu? O que adianta você ter lojas se elas não conseguem falar com o seu consumidor? O que adianta o consumidor não conseguir comprar? Então, isso é um ecossistema inteiro. E ele precisa ser completamente alimentado, bem informado, entendeu? Para que não aconteça essas coisas. Por exemplo, aí entra toda essa questão nossa de digital, disso, daquilo, e de como o Moacir chegou no governo. A partir que eu fiz essas listas, eu começava a falar, gente, olha, o principal vilão é o imposto. O imposto, ele é muito alto. As pessoas não conseguem comprar porque o imposto é muito caro. Tá, então vamos só deixar claro, imposto que você está se referindo, no caso da mídia digital, IOF, é isso? Não. Vamos dar nome aos bois. Ou a importação. Exato, eu estou falando tudo, importação. Tudo. Tá, importação. Não vamos entrar ainda na questão digital porque ela é completamente a parte desta. Tá? Mas a gente chega lá na frente, que a gente chega e fala mais até sobre o caso Steam. Tá? Aí o que acontece? Você tem toda essa cadeia que você precisa alimentar com informações para se sair soluções. Soluções viáveis, soluções que agradem a quem principalmente? Claro, o consumidor. Eu sou consumidor, gente. Eu não tenho loja de games, eu não tenho absolutamente nada de games. E eu sou um conselheiro. Então, o que acontece? A partir todas essas informações, o governo, principalmente o pessoal lá do Ministério da Cultura, olhou e falou assim, cara, esse é o cara. A gente precisa desse cara para saber exatamente como a gente Ô Moacir, pera só um pouquinho, é que eu tenho que interromper, senão a coisa se perde. Você falou que não tem relação com nada. Você não tem relação com a NC Games, por exemplo? Não, fora a associação nenhuma. Então, por exemplo, a NC Games, ela é um associado como a Zap Games, como a RCell, que são distribuidoras. Entendeu? Mas, por exemplo, o vice-presidente da AC Games é fundador da Uzi Games, né? Sim. Então, de certa forma tem uma relação aí. Sim, mas aí eu te falo uma coisa. Quando você vai fundar uma associação, Daniel, você precisa de força, certo? Então você precisa colocar elementos chaves que sejam respeitados pelo mercado. Então, assim, quem mais não pode falar abertamente sobre o mercado de games, se não o dono da maior rede de lojas do Brasil? Então, a preocupação aí é relação à queda de braço, a ser tendencioso para um lado, por exemplo. A gente está falando... o que levantou essa bola foi justamente a polêmica Steam. A gente até o momento da criação da C Games, ninguém havia questionado, e o mercado de jogos digital? Entendeu? Esse é o ponto. Se você coloca forças de uma ponta do mercado numa associação e não contrabalanceia com outra ponta, fica tendencioso o favorecimento dessa associação para o mercado que interessa para essa ponta que está lá presente, entendeu? Perfeito. Essa a preocupação. Só que aí é o seguinte... Deixa eu só falar uma coisinha assim. Essa confusão toda que você comentou, tal, sobre começou com o vídeo, isso não começou com o vídeo. Na verdade, começou com a entrevista sua à revista Arcade número 33. Sim, senhor. Foi ali que começou. O pessoal juntou a entrevista da revista Arcade, aí viu que você deu a mesma declaração, até mais algumas. Então, juntou tudo aquilo, pronto, deu no que deu. Exato. E ainda juntou mais com aquele print que eles colocaram lá da minha... Que eu escrevi no Facebook. Pro Agripino, que por sinal o Agripino é amigo meu. Eu posso ser bem sincero agora? Fala. Toda essa polêmica, eu particularmente, eu e Vans, tirando o crachá gamepad do pescoço, partiu da amargura que o Moacir teve com esse insucesso com a Valve, que ele chama de Steam, na Alemanha. Foi na Gamescom, Moacir? Foi. Então. Foi exatamente isso que aconteceu, que aí eu te explico melhor isso aí. Porque você só citou o Steam, por exemplo. Você não citou em nenhuma outra plataforma de distribuição. A Live, a PSN, a SOE, a Origin. A Origin. Eles têm a Direct to Drive, a GOG.com, eles têm
centenas de plataformas de distribuição digital e você focou tanto no Steam, tipo, que ficou muito pessoal esse problema de atacar o mercado. Esse é o meia-culpa. Eu explico para vocês o meia-culpa, onde aí quando eu falo, é onde vocês acertaram no o quê. E o que eu fiz para estar errado? Por exemplo, isso foi uma amargura pessoal mesmo. Ou seja, foi o tratamento da Gamescom que eu tive, que foi exatamente daquela maneira com que eu já falei e não vou repetir. Uhum. Só que, olha só como a coisa é muito interessante, gente. Há pouco tempo atrás, eu até havia já comentado com o Ivan, o pessoal da Valve entrou em contato comigo, justamente por causa da polêmica. Eles chegaram para mim, e eu tive até uma reunião com o Skype com eles, e eles falaram assim, o que aconteceu, Moacir? A gente está aqui para te ajudar, o que houve? Se você foi maltratado, pedimos desculpa, eu acho que não é dessa forma. Gente, é assim que tem que ser feito. Agora, o que acontece? Eu não sou inimigo da Valve. Agora eu sou um amigo deles, entendeu? Por quê? Porque eles me mostraram por A mais B que essa minha amargura é uma coisa pessoal, que eu não posso levar isso a níveis maiores. Que é exatamente o que aconteceu no caso de vocês. Vocês pegaram, por exemplo, um vídeo, aí pega outro, vai formando aquela opinião massificadora, e como eu falei, o patinho vira o Godzilla, e, vira uma coisa monstruosa. Que, tipo assim, que aos olhos de críticos assim que tem uma visão, foi uma pataquada. Foi uma coisa, por exemplo, essa é uma coisa para você, o Daniel. Por exemplo, você acha que é certo da maneira que o Clareão tinha falado comigo? Mostrando aquilo lá para mim, falando assim, olha, esse cara não sei o que lá. Cara, isso assim, primeiro que isso não tem precedentes, ou seja, como é que é uma crítica correta? Até hoje, de todos os vídeos que eu vi, só teve uma crítica que eu falei, puta, essa me pegou. Que foi, por exemplo, a crítica do Robson, que inclusive é um amigo meu, e ele criticou, tipo assim, em momento algum ele me apoia. Ele fala assim, Moacir, ele errou, não sei o quê. Mas o que ele compara? Olha, ele fez assim, devia ter feito dessa forma. Ele falou assim, devia ter feito dessa forma. Eu comecei a ver aquilo e falei, cacete, olha que besteira, ele tem razão. Você tem que mostrar para a pessoa que os argumentos dela não são bons. Ivan, você fez isso de certa forma bem. Entendeu? Você chegou e falou. Agora, quando você fala, que nem o Daniel, isto é uma farsa, cara, o que é uma farsa? Ô Moacir, mas espera aí, vamos voltar ao tema. O jogo justo, a temática era reduzir imposto. De repente, você aparece dando uma entrevista dizendo que quer exigir que a Steam instale empresa no Brasil, vai gerar mais impostos. É uma forma de expressão sua. Da mesma forma que o Clarion usou aquela forma de expressão. Eu não estou aqui fazendo julgamento, né, de mérito, mas eu estou dizendo assim, cada um tem a sua forma de expressão. Você tem direito de dar entrevista daquela forma, as pessoas têm direito de interpretar. E outra, eu discordo em relação a falar que a gente, para criticar, tem que conhecer a pessoa, porque se fosse assim, então você não poderia criticar ninguém que você não conhece. Por exemplo, eu não posso criticar o Lula ou a Dilma. Eu posso, e posso criticar a Xuxa, posso criticar quem eu quiser. Agora, a questão é, você tem direito de não gostar da crítica. Sim, concordo. Eu tenho direito de não gostar da crítica e da forma que a crítica foi. Eu não sou contra a crítica, Daniel. Eu sou um cara que, muito pelo contrário, quando alguém fala alguma coisa para mim, primeiro eu penso, que parte dele está correto? Ou seja, quando eu olhei a tua crítica, eu pensei, que parte que o Daniel está correto? Então, o Daniel está correto nessa parte. Anoto e começo a refletir sobre aquilo. Aí o que acontece? De que parte você errou na crítica? Você, por exemplo, você fala uma questão muito interessante até no seu vídeo, que fala o PT que não presta, que não sei o quê. Daniel, não existe vida num país ou em qualquer lugar que seja no mundo sem política, tá? A gente não concorda, às vezes, de que forma que a política está atuando. Perfeito. Então, assim, o que me fez ir para o governo foi exatamente isso. Não adiantava eu ficar sentado com a minha bundinha na cadeira reclamando dos caras. Eu tinha que mostrar para eles aonde eles estavam errando. Moacir, sim, eu entendo a sua intenção, mas o problema é o seguinte, vamos focar aqui. Vamos pegar, por exemplo, a carta aberta. Você usou a palavra regulamentar.
Essa palavra é perigosíssima. Né? Em relação, porque assim, regulamentar é o quê? Você vai ter um monte de burocratas criando regra para um mercado que já está funcionando. E sabe-se lá para atender quais interesses, entendeu? Daniel, diz uma coisa, você prefere que quem tente fazer essas regras de uma forma seja um gamer que já conhece tudo do mercado, ou você prefere que seja um senador tipo Valdir Halp, que não tem conhecimento de causa algum? Não, eu prefiro regra nenhuma. É isso que eu estou dizendo. Desculpa, isso não existe. Você tá Mas claro que existe. Se as pessoas estão comprando da Steam sem ter uma regulamentação, já funciona. É que assim, não é regulamentação específica. Não é que não tem regra, é a regra genérica. Exato. Como a gente está puxando conteúdo proprietário de fora do país, ou qualquer outra coisa que seja formato digital, por exemplo, existe uma regra genérica que é cobrar o IOF para qualquer saída de valor, justamente porque não tem como você determinar quem é a origem, quem é que está recebendo o valor. Exato. Por isso, se você está comprando MP3 da Amazon... Pessoal, peraí, mas aí eu pergunto, qual o problema no modelo atual? Eu, por exemplo, quero comprar um jogo da Steam, eu pago e baixo. É só questão de terminologia, não quer dizer que não está em regra, quer dizer que já tem regra genérica e já está sendo aplicada. Então, mas aí eu pergunto para o Moacir, qual o problema com o modelo atual? Então, veja bem. O que eu aprendi com isso, Daniel? Que, por exemplo, é uma coisa que o Ivan falou, ele está muito certo. Qual foi o meu problema nisso? Eu coloquei o meu lado pessoal nisso, Steam. Em momento algum, eu falei, por exemplo, da Xbox Live ou da PSN, certo? Como eu estou convencido de como tem que ser hoje? É o seguinte, gente, tem que ter lá o Steam da maneira como ele está hoje. Ou seja, da forma que ele está hoje, tá? E nós poderíamos ter alguma coisa especialmente específica para o Brasil. Como assim? Como exatamente a Xbox. A Xbox ou a PSN. A Xbox fala assim, olha, tem a conta brasileira e tem a conta americana. Você escolhe. Sabe qual é o problema nisso? Você desglobaliza a internet. Isso daí eu já venho batendo faz 6 anos, virou até tese de mestrado isso. Certo. Quando você desglobaliza um serviço, você acaba com o serviço. Por exemplo, o GOG.com é uma das metas dele. Eles não regionalizam o serviço. Quando você faz a mesma coisa, quando entra uma exigência dessa, por exemplo, vamos regionalizar o Xbox, o que acontece? Se o produtor resolve não gastar com a classificação indicativa brasileira, ele não pode vender aqui. Mas, Ivan, deixa eu te explicar uma coisa bem, bem interessante. Eu não estou regionalizando nada. Você tem a livre escolha. Você continua globalizado ou vai para o brasileiro. Entendeu? Não é que nem a forma que eu falei. Por que eu falei Steam e deu esse pataquá todo? Porque foi o seguinte, eu coloquei o quê? Emoção pessoal em cima de uma coisa que eu mesmo não tinha estudado bem. Então, assim, eu tinha errado no como. Porque a gente tem que estudar uma maneira de como isso ser legal. Isso é uma discussão mundial. Essa questão, essas coisas, sopa, pipa, essa baboseirada. Só para voltar ali do raciocínio. Se você regionaliza, a questão não é de escolha. Quando você fala, nós queremos que vocês vendam aqui, tá? Você pega um serviço para vender no Brasil. Aí você escolhe, você pode comprar lá fora, pode comprar aqui dentro. Quando você faz essa determinação, a empresa lá fora não vai querer saber se você tem uma opção, uma alternativa nacional. Primeiro que a alternativa nacional vai sempre custar mais caro, porque a saída de valores custa um valor, tratar com ela local vai custar mais valor que você aplica aqui dentro. O segundo ponto é que ela vai se submeter a essa crítica, não a essa legislação de forma negativa. Se país XYZ não quer só quer vender lá dentro, se eu tiver uma base, ou se eu tiver uma classificação indicativa local, ou se eu tiver tradução, ou se eu tiver qualquer restrição que você imponha, eu não vou mais vender lá. A China faz isso, Hong Kong já fez isso, vários países já fizeram esse tipo de tratativa e o impacto foi sempre negativo para a região. Não existe um cenário positivo para isso. Descentralizar o serviço é um veneno. Isso daí acontece atualmente com o Xbox Live. Foi difícil para eles entrarem no país. Foi ainda mais difícil entrar para a Sony, principalmente por causa que a Sony Brasil tem uma postura de mercado totalmente diferente do que o mercado de jogos eletrônicos espera. E os poucos players que sobreviveram a isso, que é a própria Valve, que submete somente ao que as publishers falam,
ou a GOG.com que tem isso na sua cartilha de processos, eles nunca vão se regionalizar, é que estão sobrevivendo nesse mercado. Entendeu? Ivan, discordo. Para começar... Ivan, você sabe que a Microsoft, o Moacir falou, você escolhe ou americana ou brasileira. Você sabe que a Microsoft, quando ela propôs na época você poder migrar a sua conta, ela te deu a opção de, depois de 1 ano, você pode voltar lá no americano se não gostar. Sabe o que ela fez? Sim, a questão é, eles te obrigam a ter um endereço de cobrança externo com um endereço válido e um zip válido. Se você... Não, mas não é isso não. Sabe o que ela fez? O quê? No dia que todo mundo poderia voltar para lá americano, todo mundo que não gostou poderia voltar, ela cancelou o serviço. Você ficou preso na BR. Maravilha, hein? mesmo se você só criar lá fora, você tem que burlar o sistema da pessoa para conseguir se manter na internacional. Regionalização é um veneno. Tem jogo que não chega na Xbox Live da brasileira simplesmente porque eles não querem, o publisher não quer gastar com a classificação indicativa local. Ivan, pensa o seguinte, não chegaram. Vamos lá. Peraí, deixa eu falar isso aí. Pensa no seguinte, se você monta algum sistema aqui, por exemplo, esse caso aí que teve da Amazon, certo? Certo. Claro, agora também eu sou o culpado da questão da taxação de Amazon. Mas ninguém pensa. Tá. Essa virou coqueluche agora, né? Porque quando falou lá, o Moacir já está agindo. Você anunciou isso. Foi o que eu estava conversando aqui antes. Você é o culpado por causa daquele seu Twitter famoso. Vão piorar. O que acontece, gente? Parem e pensem, pelo amor de Deus. A gente precisa raciocinar mais as coisas. A Amazon está entrando oficialmente no Brasil. Mas é claro que ela vai querer que você compre as coisas da Amazon brasileira. Isso é fato. Pelo amor de Deus, não precisa nem pensar muito. Outra coisa, é lógico que isso é uma coisa interna que acontece. Uma coisa muito grande. Vocês sabem antes da Microsoft reduzir o preço do Xbox aqui no Brasil, você sabe qual era o maior, da onde vinha a maior venda de Xbox do Brasil? Do Paraguai. Na casa de cada paraguaio tinha 4 consoles Xbox. Como é que você vai poder dizer que um país se torna forte nesse mercado, nessa questão toda, se você não consegue nem medir o quanto que o país consegue vender legalmente? Então o que acontece? Isso é uma coisa que vai acontecer uma hora, e não é o Moacir que vai fazer, entendeu? Eu acho que a gente está misturando as coisas. Vamos voltar ao início da conversa, Moacir. Você falou sobre mercado de mídia física. Quando eu falei sobre descentralização, deglobalização, isso só acontece em mercado de distribuição digital. Porque você tem que pagar com moeda internacional, você aciona o mercado internacional, tudo através da internet. Quando você fala de distribuição por mídia física, isso muda totalmente a história. Porque você tem que trabalhar o imposto sobre produtos industrializados em cima, você tem que trabalhar com a Receita Federal em cima, é totalmente diferente do IOF. Sim. Por isso é legal a gente separar as duas coisas. Se a gente está falando de Steam, exigir que a Valve tem alguma medida local, você está falando de descentralizar serviço. Se você está falando, para você trazer um produto que emite sinal de radiofrequência no Brasil precisa ser homologado pela Anatel, aí é outra questão. Você está trabalhando de um bem físico, a propriedade intelectual está embarcada sobre um produto industrializado, e esse produto industrializado, sim, tem que passar por uma série de sanções. Exato. Então vamos simplificar, porque a coisa já está indo bem para o lado mais complicado da questão. A questão, minha gente, é uma só e simples. Eu, como pessoa, Moacir, jogador, presidente da Games, conselheiro do diabo que for A4, é muito simples. A minha intenção eu sou um consumidor como vocês são, tá? Qual foi o meu erro? O meu erro com essa questão de Steam foi de falar da maneira como eu falei. Foi de me expressar de uma maneira que eu me expressei. E aquilo se transformou numa coqueluche para views, para page views, para não sei o quê. O que eu não gostei foi a maneira como se foi criticado, da maneira que foi falado e da maneira que poderia ter sido feito. Uma coisa, gente, muito importante que eu quero falar para vocês, que a gente tem que pensar seriamente nisso. Se eu estou sendo hoje conselheiro do governo, é a melhor maneira que a gente tem de chegar em algum lugar.
digitalmente, fisicamente, sei lá, de qualquer forma. Assim, mas espera aí, aí que complica. Você fala assim, chegar em algum lugar, mas chegar onde se as pessoas já estão consumindo jogos, que seja digitalmente? Então você está vendo um problema onde não existe. É como procurar pelo em ovo, entendeu? Daniel, não, desculpa. Se você começa a olhar bem, tá tudo assim largado, né? Uma hora alguém vai fazer alguma coisa. Mas largado o quê? Eu não entendo. Seja bem específico. O que é largado? Porque assim, o consumidor vai lá na Steam, ele compra um jogo e tá feliz. Qual que é o problema com isso? Nenhum. Não tem problema nenhum. Então não tem problema. Então o governo não tem que se meter nisso. Não, mas você acha que uma hora eles não vão se meter? Você não está vendo que eles já querem fazer esse negócio no Senado de taxação de CMS? Não, então, mas essa é uma outra crítica. A crítica é igual você falou, do Valdir Halp, eu também critiquei. Né? A gente critica todos esses projetos que eu sempre critico. O que eu não estou entendendo aí é assim, você propõe regulamentar, vamos falar especificamente do mercado de mídia digital, da Steam. O que é regulamentar? Porque, na verdade, você vai acabar prejudicando o consumidor, que já está feliz hoje. Você acha que eu vou fazer isso? Ué, você escreveu na carta aberta, eu posso até ler aqui, se você quiser, ó. Que eu escrevi o quê? Que eu vou regulamentar isso? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, eu vou ler textualmente, ó. Tá. Em nenhum momento durante a entrevista ficou explícita a intenção ou necessidade de que fosse aplicada tributações ou penalidades à empresa citada ou ao modelo de negócio. Aí, vírgula. Mas sim criar formas de regulamentar a maneira como as mídias digitais são classificadas e distribuídas no Brasil por empresas estrangeiras. Então, assim, você está querendo mexer em um mercado que já está funcionando. É isso? Aí agora que eu entro para você. Qual é a classificação indicativa que você tem no Steam brasileira? Eu respondo essa pergunta. O Steam, como eu falei, a Valve, ela se submete aos publishers. Os publishers que mandam na classificação indicativa. Você pode ver, por exemplo, os jogos da Rockstar. A Rockstar abriu uma sede no Brasil, tecnicamente escondida, mas eles classificam e colocam um selo brasileiro na Storefront, que é como eles chamam a página de lojas do Steam, com a classificação indicativa brasileira. As empresas, as publishers que não têm sede no Brasil ou que não têm contato no Brasil, simplesmente não fazem. E o Steam não fica impedido de fazer essa comercialização. É justamente uma tentativa de fazer o certo. As empresas que estão aqui mandam a classificação indicativa correta. As empresas que não estão aqui mandam a americana ou a europeia ou de onde que for para ser disponibilizado lá como referência. Ou seja, você obrigando as empresas a fazer isso, você só vai descentralizar o mercado. Não existe ganho nisso. Mas o ponto que eu queria chegar também é a questão técnica. Uma vez que você propõe, que você supõe, não propõe que você não é do governo efetivamente, você é um conselheiro. Mas quando você supõe, coloca na mesa a hipótese, vamos regulamentar alguma coisa, como eu tenho minha formação basicamente, o início bastante técnico, acho que vale pegar nesse ponto. Você tem que fornecer uma ferramenta, um método para fazer isso. Como eu disse, quando você traz propriedade intelectual sem produto industrializado, você está falando puramente de produto digital, sem qualquer manufatura. E nesse ponto, você não tem como detectar a origem dele. Se a Valve muda de CEP lá fora, você não tem como saber para onde o cartão de crédito está indo. Então, falar, o Steam não vai vender aqui, lança o Steam 2 e vai vender do mesmo jeito. O Steam 2 não vai vender aqui, tem o GOG, tem o Direct Drive, tem o Gamersgate, tem o Greenman Gaming, tem a Live, tem tudo. Por dia é criado milhões de domínios na internet, o Daniel também é bastante técnico, ele pode confirmar. Não tem como você cercar a internet e falar, IP tal não vão entrar no Brasil porque ele não coletou impostos ou não fez classificação indicativa. É difícil você fazer sugestões para colocar na mesa sem qualquer viabilidade de fazer esse negócio andar, essa possibilidade andar. Tá. Deixa eu falar agora direitinho, quando eu terminar vocês já complementam, tá? Que aí também eu vou pegar essa linha de raciocínio para vocês entenderem bem o que é isso. Vamos pegar o caso do Valdir Halp. O Valdir Halp, ele começou esse negócio todo há muito tempo. Só que o que acontece? Ele é um senador, né? E ele não precisa, como deputado, não precisa de muita votação e nada. Ele precisava de 4 votos
o parlamento lá do Senado para chegar no efetivo, no que era a questão dele proibir os jogos, tal, aquela coisa da violência, aquela coisa que vocês chegaram a ver, certo? Beleza. Quem é Valdir Halpe? Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? Não tem um quarto do conhecimento que nós aqui temos em matéria de jogos e tal e tal. Ele me fez uma lei que é o seguinte, eu não estava dando atenção para aquilo, né? Como todo mundo não estava dando. Só que um belo dia, o meu amigo do governo me ligou e falou assim, Moacir, é o seguinte, essa lei precisa de 4 votos, ela já conseguiu 3 e ela vai passar. Eu estou falando que do dia para a noite você não vai poder comprar God of War. Eu falei, puta que eu pariu, você está falando sério? Ele falou, estou. Então começa a fazer alguma coisa aí, porque senão esse negócio vai passar. Aí eu falei, caramba, eu fiquei preocupado, chamei a diretoria toda, né? E falei, gente, vamos fazer isso aqui. Olha, tá assim dessa forma e vai passar. Aí a gente fez aquela carta aberta, que passou para todo mundo, e foi, enfim, o que deu, o que não deu. Quando o pessoal da revista, que eu falei pro pessoal da revista da AC Games Magazine, gente, cobra dele a resposta. Aí ligaram para ele, a assessoria de imprensa dele falou conosco, falou assim, não, tudo bem, a gente vai falar com vocês. Tá. Aí quando passou 2 semanas, eu falei, cobra de novo. Aí quando ele cobrou, ele falou assim, olha, o Valdir decidiu retirar a lei. Isso, gente, o que eu quero explicar para vocês com isso? Para todas essas questões lá em Brasília, é a mesma coisa. Eles não têm ideia absolutamente nenhuma, tá? E cada setor que você tem ali, ele pode ser um setor problemático ou alguma coisa que venha a despertar a atenção desses caras. A classificação indicativa, por exemplo, é uma delas. Que você não tem uma classificação indicativa brasileira para certos jogos importados. Então, o que a gente tem que fazer? Aí, novamente, eu falo. É onde eu errei, que eu devia ter feito. Ao invés de eu ter chegado num programa do Senac e falar daquela maneira, eu tinha que deixar o quê? Uma porta aberta para todo mundo responder, para a gente pegar as melhores opiniões, as melhores coisas e levar lá para o Senado. É o que agora eu pretendo fazer. Entendeu? Ou seja, realmente eu não posso usar a minha opinião pessoal para causar esse mal-estar que eu causei, e até assim, pessoal e para todos, né? Para os caras apontarem o dedo para mim e falarem, olha, isso, aquilo e aquilo outro. Gente, eu não quero o mal de ninguém. E eu, muito pelo contrário, eu lutei para essa questão de games desde quando eu entrei no Jogo Justo. Foi muito complicado conseguir tudo isso. E o que me pareceu com tudo isso aí? Que em 2 minutos, por causa de 5 minutos que eu falei no vídeo, colocou toda essa luta por água abaixo. Poxa, gente, será que eu seria um cara tão ruim assim para acabar com tudo de uma hora para outra? O problema está nos termos, Moacir. Na primeira carta aberta, logo após a polêmica, você falou de regulamentação. O problema está no termo. Quando você fala de regulamentação de produto industrializado, é uma coisa. Quando você fala de regulamentação de produto globalizado, é outra totalmente diferente. Porque você tenta cercar e impedir a entrada de algo que é tecnicamente impossível. Um exemplo prático. Ivan, deixa eu terminar, você não deixou eu terminar. Quando eu terminar, okay. Porque senão eu perco o fio da meada toda e a gente acaba atropelando tudo. Você está certo. Só que o que acontece? Para esses caras lá em Brasília, isso não tem regulamentação. Ou seja, a internet, em geral, ela é uma porta aberta para muita coisa. Então, assim, um garotinho de 10 anos vai lá e vê um vídeo pornô para um cara de 18 anos. Não tem como controlar, não tem. Sinceramente, gente, eu acho que isso não vai ter controle nunca. Ou se entrar no controle, é um controle extremamente radical, que, na minha opinião, é estúpido. Por exemplo, como é na Arábia, na China, como o Daniel bem falou. Fica um controle idiota, né? Mas, assim, isso uma hora o pessoal vai bater nessa tecla. E o que a gente precisa fazer? Nós, como pessoas conscientes, que sabemos do que nós falamos na esfera digital, precisamos nos blindar contra Valdir Halpes, né? Que irão surgir. Isso, essa que é a minha questão e é a essência. Então, o que acontece? Aí foi quando eu errei. Que aí eu falei uma regulamentação, como o Daniel Fraga falou bem, eu não deixei especificado, certo, Daniel? Sim, você falou regulamentar, né? Só que Macir, eu entendo essa parte do Valdir Halpe. Isso aí todo mundo aqui é contra, isso aí é o óbvio.
Agora, a questão da regulamentação, você estava falando assim, classificação indicativa, então você já está preocupado que tenha aqui um comitê que vá determinar a classificação indicativa aqui. E talvez... Isso já existe, o Ministério da Justiça é responsável pela classificação indicativa. Então, a questão é, o que é submetido à classificação indicativa? Exato. E eles, tipo assim, na questão digital, gente, eles não mexeram nada. Então, tipo assim, mas o que acontece? Por que eu falei tudo aquilo e isso me deixou muito, muito preocupado? Porque, assim, você sabe quando você escuta um buchicho aqui, um buchicho ali, e não sei o que, porque isso, não sei o que lá. Então, o que eu acho que a gente fazer? A regulamentação que eu fiz não foi, eu não falei da maneira regulamentar de um jeito que a gente precisava, como é que fala? Que a gente precisava travar tudo. Não, eu falei do negócio para a gente se blindar contra, como eu falei agora, contra Valdir Halps, que vão surgir querendo eliminar tudo, entendeu? E o que acontece? Se a gente não tiver unido e por uma questão que a gente acredita, que eu acredito no que vocês acreditam também, que é a questão da liberdade digital, a gente vai acontecer o seguinte, vai acontecer como quase aconteceu, que do dia para a noite quase todo mundo ferrou. Isso pode acontecer, gente. Então o que acontece? O que aconteceu comigo nessa hora? Por causa dessa maneira que eu falei, que eu deixei em aberto para N interpretações, o que acontece? Eu fui praticamente crucificado, entendeu? Eu fui praticamente apedrejado. Aí, quer dizer, chegou num âmbito, como eu falei com meu amigo aí da Sussuword, chegou num âmbito que cara ia lá adicionar a minha esposa para colocar meme, olha, esse cara aqui, olha o teu marido aqui, ó, olha o que ele faz. Gente, eu chegava em casa, minha esposa tava chorando, cara. Puta que pariu, precisa disso. Sabe? Minha esposa chegava para mim e falava, eu não aguento mais. Ô Moacir, mas eu não estou justificando esses atos de ataques pessoais, ad hominem. Eu estou dizendo que isso aí qualquer pessoa pública está exposta. O Lula está exposto, a Dilma. A questão, assim, se você fala assim, ó, vamos lutar contra o Valdir Halp, contra projetos de lei autoritários que vão engessar o mercado de games, ótimo, a gente aprova. O problema, assim, você falou assim, regulamentar e falou blindar. Então você deu a entender que tem que regulamentar para blindar. Mas assim, tá tudo muito genérico, entendeu? Exato. Eu entendi o que o Márcio quer dizer. Ele tá falando pra gente regulamentar pra ninguém regulamentar antes da gente. Tá, isso tá bastante claro. O problema é que, voltando ao ponto, não tem como regulamentar mídia digital. Qualquer coisa, quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Qualquer espirro que você der, vai ser contra. É literalmente isso. Vamos pegar um exemplo prático. Carmageddon vai estar na GOG.com em julho. Ele vai ser vendido no Brasil, mesmo estando proibido no Brasil. Se a GOG.com, a plataforma de distribuição, tivesse alguma dedicação, como tem a Xbox Live, como tem o Steam, como tem qualquer outra plataforma, em respeitar a regulamentação local, a gente já não teria mais o jogo que está bloqueado no Brasil para ser vendido no Brasil. Ivan, eu vou te falar uma coisa bem séria. Essa questão, por exemplo, do Valdir Halp, ela quase passou. O nosso problema é que a gente, às vezes, não percebe como as coisas acontecem por lá. Então, assim, até eu mesmo confesso que se não fosse meu amigo lá do Brasil, ele me ligar e falar, olha, pelo amor de Deus, presta atenção e fala isso, a gente ia ficar no nosso mundo, com todas as nossas coisas atarefadas, e isso ia passar. Aí, do dia para a noite, ia acontecer. Entendeu? Não, mas, então, assim, Moacir, peraí, não é bem do dia para a noite. Na verdade, o que aconteceria? Esse projeto, se ele fosse aprovado no Senado, ele ia ter que tramitar nas comissões, aprovado, depois ir para a Câmara, e depois, se tivesse alteração, voltar para o Senado, para depois ir para a sanção. Então teria um processo, mas eu não tô dizendo que está errado em ser contra, tá certo. Só que assim, eu tô achando estranho assim, que você desviou o assunto, porque primeiro a gente estava falando de regulamentar, depois você passou para o Valdir Halp. Eu estou usando ele para explicar o que poderia acontecer futuramente. Não, mas aí que tá, esse risco é sempre. O deputado Paulo Teixeira do PT, depois desse episódio da Carolina Dickmann, aprovou um projeto lá ele vai engessar um pouco a questão da internet, né? Aí o Azeredo, que tinha aquele famoso AI-5 digital, tirou, se eu não me engano, 17 pontos lá e conseguiu aprovar também. Então, essa coisa está acontecendo. Eu não estou dizendo que é específica para jogos, mas em relação à internet. A questão aqui é assim, eu queria que você traduzisse, regulamentar, você falou assim, classificação indicativa, você ia falar mais algumas coisas, então assim, quais são os pontos da regulamentação?
Os pontos da regulamentação, Daniel Fraga, é não ter regulamentação. O que eu quero é o seguinte, é a gente ter alguma coisa documentada, regulamentada por nós gamers, por pessoas que conhecem o game, para justamente ir contra qualquer regulamentação que viesse do Senado por pessoas que não entendem. Foi bem claro? O problema é que aí isso aí não vai sair do executivo, até porque aí o executivo estaria praticando ingerência sobre o legislativo, tem esse problema, né? E o legislativo tem essa prerrogativa de criar a lei que ele bem entender. Então, a questão assim, no final das contas, a gente perdeu aquele princípio lá do jogo justo, que era justamente redução de impostos. A minha opinião, eu preferia ouvir o Moacir falando assim, não, o mercado de games hoje, tanto para distribuidor de mídia física, quanto para digital, que sejam os que estão aqui, por exemplo, a nuvem, eles pagam esse imposto. Então isso tem que reduzir. Eu gostaria de ouvir isso de você falar, reduz esse imposto, que estaria fazendo um bem enorme para o mercado de jogos. Então vou te dizer uma coisa assim, que eu vou falar em primeira mão aqui. Eu vou ter uma série de reuniões em Brasília para isso, para redução de carga tributária. Já tuitei que os games acabaram de entrar no Plano Brasil Maior. É para quê? Para redução de carga tributária. Então, assim, eles já entenderam isso. E agora, o que a gente vai decidir é como, onde e quando essa redução vai acontecer. Isso é que é legal. Só que sabe o que aconteceu, Daniel? Por que eu não falei nada disso antes? Porque hoje, se eu escrevo no meu Twitter, eu comi maçã, aparece 50 negros lá. Você vai taxar maçã, você é um corno, não sei das quantas que toma maçã. Cara, então assim, tipo, eu fiquei com medo de falar qualquer coisa. Entendeu? Assim, é muito, Daniel, não é fácil, cara. Se você pega as respostas no teu vídeo, cara, e se põe no meu lugar e tenta, sabe? Por exemplo, cara, eu fiquei extremamente sentido sabendo que eu gasto muito dinheiro do meu bolso para fazer o máximo possível pra gente e de repente, porque alguém interpretou alguma coisa de uma maneira que tá certo, a culpa é minha, tá? Não estou tirando minha culpa, que eu deixei isso aberto para várias interpretações e apedrejo o cara. Poxa, para que isso, sabe? Aí você vê, por exemplo, o cara fazendo vídeo falando boicote às empresas. Meu, o que os caras têm a ver? Aí vai nego lá e vai falar com minha esposa que, pô, o que isso tem a ver, gente? Sabe? Não, Macir, o problema é assim, eu, por exemplo, eu não sou nenhum famoso, nada, eu tenho lá os meus inscritos, mas assim, eu recebo críticas e xingamentos todo dia. Só que assim, isso há anos, eu aprendi a simplesmente separar. Eu não estou justificando qualquer agressão, eu só estou dizendo assim, que você, como figura pública conhecida pela C-Games e como conselheiro, infelizmente vai sofrer cobrança, ataque, né? Então essa parte aí eu acho que não tem muito o que fazer. Eu não estou justificando a agressão, não estou justificando, não, nem muito menos sugerindo que ataquem esposa ou essa baixaria. O problema é assim, Moacir, eu acho que você tem que ser claro nos seus objetivos. Igual você começou a falar, a proposta vai ser redução de imposto, ótimo. Se você conseguir que esse governo reduza imposto, ótimo, porque é uma coisa que eu, sinceramente, eu sou cético. E como eu falei com o Ivan antes, mesmo que você reduza imposto de um lado, eles vão tentar aumentar de outro. A gente vai estar lá para lutar contra o outro lado também. Só que é o seguinte, gente, antes, só para terminar. Eu falo só uma coisa só, que eu deixo bem claro com essa questão toda, é que assim, o bem de vocês é o meu bem também. O que me magoou muito, o que me machucou muito, Daniel, eu entendo perfeitamente o que você falou, tem gente que é contra, se você faz um vídeo lá que você é ateu, vai vir 200 mil pessoas que acreditam na cristandade e vão ir contra você, ou qualquer outra coisa que você faça. Se você fala do PT, gente do PSDB vai lá falar bem e gente do PT vai te falar mal, independente do que for. Agora o problema, Daniel, que aí eu vou abrir bem meu coração para vocês, gente, eu sou 100% do meu tempo voltado para essa questão as games, questão Brasil Games, a questão desenvolvimento de tecnologia criativa no Brasil.
Eu sou tão maluco nesse sentido que, tipo, eu abandonei tudo que eu estou fazendo. Certo? Assim, tipo, eu tenho meus estacionamentos, eu tenho um escritório de contabilidade, eu abandonei tudo. Eu cheguei para minha esposa, toma conta, meu bem, que eu vou correr atrás disso aqui que é pro bem do meu país. E você, cara, você se esforça tanto, cara, você se, sabe, Daniel, vou falar para você bem, assim, até aquela questão que eu falei dos lojistas e tal, por que tinha que ser um cara como eu na presidência da Games? Porque eu sou neutro mesmo. E claro, sempre, em qualquer lugar, meu amigo, você vai ter gente que vai querer aproveitar, vai querer isso, aquilo, e eu tô lá para levar essa porrada. E por que eu tô lá para levar essa porrada? Porque eu quero o bem da gente, eu quero o bem do nosso país. Se você, por exemplo, fala, como você disse no seu vídeo, não me importa de onde o jogo vem, eu quero o jogo barato e dane-se o resto, eu fico pensando, cara, nos milhões de chineses que estão lá sendo escravizados para você pagar muito pouco na coisa. Aí eu fico pensando, puta, será que isso é completamente correto? O quanto que a gente faz aquele pessoal sofrer? Mas, puta, será que a gente não pode mexer de outro lado e nosso governo tem que abrir mão disso? Entendeu como essa questão interna comigo ela é muito mais forte? Mas inclusive essa questão da China é complicado, porque aqui eu garanto que todos nós aqui, os que vão ouvir esse podcast, todo mundo tem um produto da China, né? Então não tem como fugir da China, e por mais que a pessoa, né, ela idealize, etc., mas enfim. E essa questão também do trabalho de escravo, eu tenho um pensamento um pouco diferente aí, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes porque senão a gente foge. Mas a questão é, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, eu quero ver isso. Eu quero ver redução real de imposto. É isso que eu quero ver. Eu concordo com você. Sabe o que acontece? Eu acho que falta... O público que está acompanhando esse games, que acompanhou essa polêmica e que está no mercado de jogos, é um público jovem, altamente tecnológico e imediatista. Quando você fala, eu vou regulamentar, ponto, ou eu quero cercar, blindar para não regulamentar, ponto, você está sendo tão genérico, mas tão genérico, não está aberto a algumas interpretações, está aberto a tudo. O que eu quero dizer com isso? A Games, ao meu ver, precisa seguir metas, tipo, a minha meta é que jogos eletrônicos sejam integralmente reconhecidos na Lei Rouanet para que seja interpretado como conteúdo cultural e artístico, ponto. Com isso, em cascata, ele já tem todas as reduções de impostos que a gente precisa, ele já tem toda a blindagem contra a censura que a gente precisa, ele já tem toda a importação e exportação livre de entraves da receita que a gente precisa. Ou seja, acho que falta um foco mais, uma meta mais objetiva do que ficar tentando blindar clones de regras que já existem para chegar no objetivo, entendeu? Nossa, mas imediatista eu não concordo não, porque já tem tempo isso já. E outra coisa, essa história aí de que o Moacir na época até tem tempo que já falou isso, que os jogos agora são eles deixariam de ser classificados como jogos de azar. Isso já aconteceu? Então, calma. Pode falar. O que acontece é o seguinte, entendam bem essa questão. Eu tinha, no começo quando eu comecei a fazer o Jogo Justo, eu também tinha essa questão até um pouco romântica de como seriam as coisas. Gente, não é simples. Por exemplo, tem gente que chega lá no meu Twitter e fala, até hoje não aconteceu nada. Meus amigos, não é só chegar lá e falar assim, abaixa aí que tá caro. Por sinal, eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. A Receita Federal é o setor mais blindado que se tem como é que fala? Em Brasília. Deve ser porque é a Receita Federal. Não, porque eles já sabem que muita gente vai lá pedir para reduzir, que é muito grande e tal. Eles sabem disso. Tanto é que a opinião deles já é assim, não baixa nada. Só que você tem que provar por A mais B que eles têm que baixar. Então, só para vocês terem uma ideia, depois de 1 ano e meio que eu consegui falar com alguém da Receita Federal. E mesmo assim, o cara já sentou comigo, já com a cara assim, ó, tenho 15 minutos, se você não conseguir me explicar em 15 minutos o que você quer, eu não vou te atender. Pô, você já senta na cadeira, numa reunião, o cara já te fala isso. Então é assim, eu olhei pro cara, foquei e falei assim, eu vou convencer esse cara. Aí o que acontece? Você começa a mostrar, olha, existe curva de Laffer, que quanto mais imposto, não sei o quê. Aí ele olha para mim, quanto é que é o imposto de jogo? Olha, 72,8%. Tem 10% disso, 50% daquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara, olha, tá, tudo bem. E o que isso vai reverter? Olha, é o seguinte, se você reduzir o imposto,
a gente traz mais gente para a legalidade, a gente consegue mostrar para fora que nós somos um país que está evoluindo nesse sentido. Aí o cara, tudo bem, você convencer um cara, meu amigo, tem mais 20 para você convencer, até bater o martelo. Só que aí eu falo uma coisa legal para vocês. Dia 14 de junho é o dia D. Então, assim, eu fui convencendo um por um, fazendo um trabalho de formiga, que demorou pra caramba, foi cansativo. Às vezes eu tinha que, repetir muitas vezes a mesma coisa, mas enfim, tinha que ser feito, né? Vamos lá fazer. Falei com os caras, aí os caras falaram, pô, legal. Aí eu recebo a notícia, cara, vamos pôr isso no Plano Brasil Maior, que você consegue uma redução imediata. Puta que pariu, que legal, vai dar certo. Aí eu comecei a falar com os caras, olha, eu preciso das tabelas, eu preciso das estatísticas, tal. Não é simples, é como o meu amigo o Ivan falou, o povo é realmente muito imediatista, eles acham que é do dia para a noite. Gente, é um negócio extremamente trabalhoso. Sim, o problema não é explicar isso. Pode falar, Daniel. Só rapidinho. O problema é trabalhoso por culpa justamente do governo. É por isso que eu sou contra o governo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o problema não é o mercado e não são os consumidores. O problema não é o imediatismo do jogador ou do consumidor. O problema é sempre o governo. É o governo que está entrando lá com aquela mão indecente e roubando através de impostos, né? Pegando o seu bolso, coisa que não é dele. Isso, na minha lógica, é roubo. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito de novo, entendeu? Então, a questão é, o cara que está te cobrando uma solução imediata, ele não está errado, mas ele pode estar errado no sentido assim, que você não vai fazer entre aspas, um milagre. Mas ele está certo no sentido assim, que ele não pode ficar esperando a vida inteira, esperando a boa vontade de um burocrata lá em Brasília, preso lá, fechado no escritório, achando que vai, né, reduzir, entendeu? Mas você acha que se o cara ficar lá me xingando ou falando 10 vezes a mesma coisa, vai adiantar? Não vai adiantar, não vai adiantar. Não. Mas eu tô dizendo assim, a questão da redução dos impostos, eu acho que todo mundo aqui concorda, menos lá os burocratas de Brasília. Tudo bem, pronto. Não, Daniel, aí que tá a questão, não é bem assim. Por quê? Eu conheci gente lá que dentro do governo mesmo, que o cara fala assim, caramba, isso está muito caro, tem que baixar e vamos lá. E o cara, muitas vezes, me cobra, fala assim, ó, vamos fazer não sei o quê, vamos. E não só me cobra, como ele me dá o caminho. Então, se você acompanhar meu Twitter, você vai ver que de 5 em 5 minutos eu estou em algum lugar, falando alguma coisa com alguém, para pegar algum dado do cara para poder justificar isso, entendeu? Só que o que acontece? Tem várias coisas, Daniel, que são muito interessantes nisso. Que, por exemplo, são vários conselhos dados a mim que surgem em efeito. Por exemplo, se você é por exemplo, uma associação que tem reconhecimento internacional, as portas do governo, isso é totalmente interessante. Por quê? Por exemplo, quando eu fui para a Espanha mês passado, como é que fala? O ministro da Cultura espanhola mandou um comunicado para o ministro da Cultura do Brasil, para a ministra da Cultura do Brasil, dizendo que me queria como embaixador de games entre Brasil e Espanha. Isso cria um mérito, certo? Esse mérito, ele é espalhado dentro do ministério. Então, quando você vai lá, os próprios caras te olham com respeito. Aí, o que acontece, Daniel? Eu chego para eles e falo assim, gente, o pessoal na Romênia zerou imposto de games. Vocês sabiam disso? Pois é, o pessoal da Romênia zerou imposto de games. Zerou? Aí, zero. Fantástico, isso eu não acreditei. Aí, assim, o pessoal da Itália está indo para o mesmo caminho. O pessoal lá do Canadá para desenvolvimento paga 35% da folha de pagamento do pessoal. E a gente? A gente está perdendo tempo, a gente vai se ferrar. Aí um olha para a cara do outro lá e fala, pô, esse cara tem razão. Aí eles começam o quê? A luta interna. Aí começa lá, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Aí começa a pipocar as reuniões comigo. Manda o cara Moacir falar com não sei o quê, prova para ele que não sei o quê. Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Conclusão disso tudo, o que aconteceu? Desde o ano passado, a gente já está maquinando para os games entrarem na questão do Brasil Maior. Foi uma puta luta, eu acho que isso foi uma mega conquista, tá? E assim, o cara chegou para mim e falou assim, é o seguinte, o que é que você precisa fazer para isso reduzir? O governo falou isso para mim. Então, assim, Daniel, não adianta também a gente fechar o olho e falar tudo não presta. Isso é radicalismo. Resolve? Não resolve. O que a gente tem que fazer é, como eu falei, mostrar por A mais B, contra-argumentos não existem questões. Então você mostra assim,
não é só o brasileiro que perde com imposto alto. Vocês estão perdendo também. Porque se você não abaixar essa porcaria, eu vou comprar de outro lugar. E esse lugar vai ser mais barato e você vai se ferrar. Tá, então, tudo bem, então, beleza. Como é que a gente pode fazer? Assim, assado. Começa, você tem que colocar Você não pode criar um inimigo, você tem que trazer o cara pro teu lado. Você tem que mostrar por A mais B que aquilo vai fazer a diferença para todo mundo. Então, sim, mas aí você está sendo otimista que seja a longo prazo você vai convencê-los lá de que isso vai um dia ser concretizado, né? E eu já sou Daniel, um pouco mais pessimista. Já foi concretizado. Eu estou falando para você que só falta definir dia, data e hora. Tá, mas isso o quê? Deixa bem claro, assim, para quem ouvir entender. Isso o quê? Redução de carga tributária para mas dedução de carga tributária para games, mas qual o valor de redução? Essa é a nossa batalha, deixa eu te falar. Para um jogo físico, nós temos 10% de imposto de exportação, 50% de IPI, 8,5% de ICMS e 7,6%, se eu não me engano, de PIS. Então, o que a gente quer? Começa a batalha interna, que é o que eu te falei. Tá, qual é o maior de todos esses? IPI. Quanto a gente tem que reduzir? Cara, vai para 10%. Mas 10% é muito pouco. Vai perder muito. Não vai porque você vai ganhar na venda. Tá legal. Você acha que isso aqui funciona? Eu acho que funciona. Aí vem outro cara, tá lá. Aí começa essa discussão, entendeu? As alíquotas, os valores de cada um, a gente já está lutando para reduzir. Nós não temos a coisa certa, porque dia 14 eu vou pegar e vou bater o martelo, é isso. Você tem um outro imposto, que esse também é muito grave, ICMS. Por exemplo, ICMS para jogos no Rio Grande do Sul é 26%. É absurdo, entendeu? Uhum. Se você tem que reduzir. Aí também já vai outra questão para você falar com os caras. Só que ICMS tem um problema básico, são estados. Então a gente tem que ir de estado por estado para falar para o cara que, né? Sim, o governo do estado é que vai definir. Eu entendo isso aí. E Daniel, é o seguinte, como é que você prova que isso vai dar certo? Falando para ele que vai arrecadar muito mais. Você vai ter que fazer uma planilha de cálculo, vai mostrar lá que reduzindo vai resultar. E eu ainda te falo quanto que a gente pode trazer para a legalidade, pelo menos 50%. Da onde eu tirei esses dados? Segundo dia do jogo justo. Entendeu? Porque se no segundo dia do jogo justo foram vendidos 10 jogos por segundo. Começou com 6 jogos por segundo, terminou sendo 10 jogos por segundo. Em 3 horas acabou tudo. Isso é um mega dado para os caras. Aí apresenta tudo, já está feito, junto com a apresentação tributária feita pelo Marco Chien, de quanto é que isso pode reduzir, junto com uma questão do que o Ivan falou sobre o jogo tem que estar na cultura. Ivan, o jogo está lá na Lei Rouanet para desenvolvimento, não para venda, tá? Então a carga tributária para a venda ainda é altíssima. Ou seja, mas um passo pequeno já foi dado. Agora eu sei, por exemplo, os softwares para PC, jogos para PC entram na mesma lei de softwares para PC que estão na lei nessa mesma lei. Mas jogos para consoles, por exemplo, não entram na lei, sendo que é exatamente o mesmo processo de fabricação do que os jogos para computador, ou seja, uma discrepância da lei que a C-Games pode tratar. Quando eu falo de imediatista, isso é uma característica das pessoas. As pessoas cobram, chegam, reclamam quando elas se sentem inseguras ao que o grupo que as representa está fazendo. Uma vez que você determina as metas exatamente qual é o passo aonde você está, o cenário fica muito mais tranquilo. Mas sabe por que nem tanto? Por isso que eu perguntei se já foi regulamentado isso aí dos games já deixarem de ser jogo de azar. Não para a venda física. Veja bem. Agora que entra uma coisa interessante. Ivan, o jogo do PC é software. O jogo de game é brinquedo. É totalmente diferente a alíquota, tá? Então, assim, o que acontece? Eles não veem o jogo de game como um software, eles veem como um brinquedo. E o brinquedo é lá em cima. Lei de reserva de mercado. Como o Daniel falou, é uma coisa estúpida. Então a gente tem que fazer o quê? Mostrar para eles por A mais B que certas coisas têm que serem mudadas. Mas a gente está conseguindo. Mas o problema que acontece é o seguinte. Às vezes, gente, a gente está quase lá. Está lindo e maravilhoso. Pronto, acontece alguma coisa. Esse caso aí desse último escândalo que houve aí. Daniel, você que é um cara mais antenado em política, acho que você deve lembrar. Que foi esse cara do escândalo que teve aí. Pronto, isso já atrasa tudo. Isso é eu fico
Você tá falando do Gilmar Mendes falando com o Lula ou do quê? Essa última que teve aí, acho que já teve outra? Do quê? Do Cachoeira? Do que você tá falando? O mensalão da pressão do Lula sobre o mensalão, teve a parte do Cachoeira tá sempre, né? O Demóstenes. Essa do Cachoeira. Então, isso já pronto. Isso já ferra tudo. Já atrasa. Escolher um. Então, Moacir, mas aí você diz que atrasa, é engraçado, porque assim, atrasa, sendo que assim, eu tô pensando na Receita Federal, porque não tem nada a ver com essas questões, né? Uma coisa totalmente separada. E o retrato que você está mostrando é muito claro, confirma tudo que eu falo, que é o verdadeiro cenário de terror aqui no Brasil, que é um país atrasadíssimo e um país Daniel, ele tá no telefone, peraí. Opa! Senão ele não ouve. Ele tá no telefone, senão ele não te ouve. Ah, tá. Ô Ivan, parece que o seu microfone tava dando um pipoco aí. É o do Lex. Ah, tá. Ah, ele tá no telefone, eu não ouvi mesmo. O Moacir tá no telefone. Tá no celular. Beleza. Então, o Lex quase não falou. Lex, se quiser, interrompe aí a gente pra, né? Lex. Não, é porque eu acho que eu e o Léo nós estamos mais aprendendo aqui do que... Não, tranquilo, eu tô tranquilo. ouvindo e vendo o que acontece. Não, inclusive uma outra boa comparação que eu esqueci de fazer, na hora que a gente falou da live e da PSN, o Ivan comentou bem, né? Gente, desculpa porque a esposa ligou e já viu, né? E ela já tá enchendo meu saco que ela vai chegar aqui, que vai querer ir na casa da amiga dela. Então, mulher, né? vamos só voltar, Moacir, que eu tava falando, acho que tocou o telefone. O que você descreveu é o cenário que eu sempre digo, é o cenário de terror, o cenário do Brasil, que é assim, um país atrasadíssimo, extremamente burocrático, né? Impostos altíssimos. Então, assim, você dando esses detalhes, eu fico mais pessimista ainda, na verdade. Ao contrário de você, né? Que eu sei que você tem um otimismo tal, e ótimo, acho louvável, mas eu nesse governo, pelo menos, eu não tô defendendo outro governo, não. Eu tô dizendo que eu não acredito em nenhum, entendeu? Eu vou falar uma coisa séria para vocês, assim. Quando eu comecei a fazer esse negócio todo, o que vocês acham que eu mais ouvi? De tudo, assim, tipo assim, eu ouvi desde que você é uma besta, que você nunca vai conseguir isso na sua vida, até coisa assim, tipo, você tá no Brasil e esse país não funciona. Cara, cada vez que eu escuto isso, é quando eu luto mais. Foi assim que eu comecei e saí do zero e sou conselheiro dos caras. Cara, eu não vou só ser conselheiro, uma hora eu vou entrar lá dentro e eu vou fazer esse negócio funcionar. Por quê? A minha paixão me motiva. Daniel, não adianta a gente ficar... Puta, você tem toda a razão, meu amigo. É burocracia demais, é muita coisa. Mas quanto mais os caras enchem as coisas lá, mais eu encho a paciência deles. E eu vou fazer isso, cara, até o dia que eu chegar e oficialmente anunciar: olha, conseguimos essa redução, blá, 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 blá. Sabe por quê, Daniel? Isso vai inspirar mais gente que vai também entrar nesses sentidos e a gente vai conseguir mudar. As mudanças, elas só são feitas quando você coloca isso na tua cabeça, que aquilo te domina de um jeito que você se cega. Eu vou falar para vocês, meus amigos, eu me cego. Você acha que todos esses gastos que eu tenho, alguém me paga? Eu tiro do meu bolso e não estou nem aí. Até a hora que esse negócio funcionar. Porque o que acontece, cara? Você chegar, por exemplo, num nível de respeito que nós já chegamos, por exemplo, de você chegar em qualquer país da Europa e os caras falar: puta que eu pariu, esse cara tá fazendo diferença e esse negócio tá refletindo dentro do teu governo, uma hora vai acontecer, cara. Nem que demore mais, dane-se, eu tô lá para isso. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. A minha opinião, Moacir, é assim, opinião aqui que eu tô dando, né, apenas a minha, que você teria êxito se você mostrasse para eles como a redução de impostos, especificamente que seja para jogos, reverteria em votos para esse governo, entendeu? Aí eu acho que eles poderiam se animar. Não estou dizendo que mostrar os custos, mostrar isso não tá valendo. Eu estou dizendo que assim, a decisão no final vai ser política Daniel, eu tentei isso de uma certa forma. O desgosto foi total. Eu já até comentei várias vezes em outros programas até.
Eu passei por 9 deputados e, putz, meu, quando chegou no nono, cara, eu falei, eu desisto dessa porcaria. Aí eu fui que nem você, eu falei, não adianta. Teve um que eu entrei na sala, o cara chegou para mim, quanto é que você vai me pagar? Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu vou te pagar para você fazer seu trabalho? Isso é teu trabalho, rapaz, você já recebe. O cara levantou, abriu a porta e falou, tua reunião acabou. Você podia até falar, eu não tô dizendo, mas podia até falar o nome, né? Já pro cara ficar marcado. Eu não vou falar porque o que eu quero é dar um murro nele. E o partido? Nem o partido você não pode falar? O partido não pode? Não posso, cara, mas não é do PT, pronto, pelo menos isso. pelo menos isso. Pelo menos eu falei, não foi do PT, cara, mas ó, eu vou falar pra você, Daniel, foi revoltante, cara. Aí o que acontece? Eu desisti desse negócio de ir pra deputado, sabe? Eu vou por outros meios, sabe? E, tipo assim, o que acontece? Vocês querem saber exatamente qual é a meta que a gente tem? Eu vou falar para vocês. A meta é a redução da carga tributária, que na minha opinião isso já vai acontecer, por incrível que pareça. Daniel, quando isso acontecer, eu mando e-mail para você na hora, tá? Mas você tem uma previsão de quanto? Quanto tempo daqui para frente? Cara, eu espero que quando já sair já essa leva do Plano Brasil Maior, que deve ser até final do ano. Mas você está sendo bem otimista, né? Não é porque vai... Principalmente no governo atual. Não, é o que vai sair. Só se não tiver... O Moacir tem um otimismo que eu vou te contar um negócio, cara. É assim... é absurdo. Mas é esse mesmo otimismo que me levou para lá. Não, se bem que em ano eleitoral tudo pode acontecer, né? Exato. Tem esse detalhe também, né? E o plano... Exatamente. É uma arma que ele pode usar. Exato. E eu vou falar para vocês bem. Tá tudo guardadinho, bonitinho aqui, os dados, tudo que a gente usa. Quando a coisa acontecer, eu vou deixar isso aberto para todo mundo. Qual é a minha intenção? Que outras pessoas usem isso, tá? Para fazer a mesma coisa nas áreas que eles querem. Cara, para vocês terem uma ideia de como é a coisa, eu hoje lá como conselheiro estou sendo mais respeitado que muita gente que está lá. E eles falam isso, entendeu? Então, por isso que às vezes, quando eu vi o vídeo de vocês, gente, eu fiquei muito magoado, porque eu pensei, puta que eu parei, eu luto tanto por esse negócio. Esse pessoal tá me julgando dessa forma, eu fiquei sentido, sabe, gente? Ô Marcelo, contanto que eu não tô dizendo para você se comprometer aqui, porque você não deve nada a ninguém aqui e vice-versa, mas se você declarar aqui e falar assim, olha, o problema é esse, já tá na carta aberta, você falou, ó, vamos regulamentar, essa palavra me incomoda, entendeu? Tá. A discussão agora mudou, a gente está falando de redução de impostos, e isso é agradável aos meus ouvidos. Agora, regulamentar Daniel, então eu vou me comprometer aqui com vocês, e vocês vão passar isso. Eu me comprometo que essa questão que eu falei de regulamentação, eu não vou regulamentar absolutamente nada em questão digital, sabe? Ou seja, não vou deixar isso ser de forma nenhuma algo para prejudicar a gamer, tá? Eu estou me comprometendo com vocês. Eu não vou regulamentar absolutamente nada para questão ruim. E se alguma coisa que eu sentir for prejudicar, eu vou pedir a ajuda de vocês para nós juntos podermos ir contra aquilo que for prejudicar os gamers em geral. Isso é um compromisso, tá bom? Então, e outra, Moacir, que eu acho que é muito simples a questão em relação com os gamers, com o consumidor, é apenas questão de falar, olha... vai ser reduzido o imposto, você vai pagar menos, pronto, todo mundo feliz. Na verdade, a questão é toda em torno do imposto, porque é o imposto que é o... Está maltratando, né? A forma de... o governo é o atravessador, ele é o... Só que como eu vou fazer agora, Daniel, eu não vou mais ficar falando, olha, isso. Eu quero fazer assim, a coisa foi correta, eu quero mostrar e pronto, que isso seja como é que fala, de definitivo, assim, por ações, entendeu? Não falando. Agora, o que eu acho assim, mais humilhante em todo caso, eu estou falando em termos de Brasil mesmo, é que a gente está discutindo apenas um setor, um produto, né, os jogos, e sendo que, na verdade, é necessário fazer redução de impostos para todos os setores. E o pior é a gente ter que, chega a ser humilhante, a gente ter que ficar mendigando no governo para reduzir para uma coisa só, né, sendo que daí a gente vai pagar mais em outro, entendeu? Ainda tem essa, né? Mas fala aí, Daniel, tem outra maneira da gente fazer? Se não é, tipo, mostrando... Reforma tributária e redução da máquina.
Mas com certeza desse governo não vai haver nem reforma tributária, porque isso o Lula tinha prometido em 2003, não fez, a Dilma não vai fazer. Enxugar a máquina, concordo, mas o PT também não vai enxugar, né? E eles não... Isso aí é a filosofia petista, não tem jeito. Eu não estou fazendo propaganda para nenhum partido, entendeu? Mas é deles. Eles acreditam no Estado gigante. Tanto é que aumentaram absurdamente depois que o Lula entrou. Então, assim, eu não tô dizendo para o Moacir tá errado. Ele está seguindo o que ele acredita. E ele tem todo esse direito. Né? Se ele conseguir reduzir impostos em jogos, ótimo, já agradou aqui todos os que estão ouvindo. Né? Eu só fiz uma ponderação em relação à situação do país, né? Que é um problema muito maior do que isso. Né? Entendi. Eu quero só deixar claro para vocês, gente, que eu não sou inimigo de ninguém. Que eu não estou lá para ficar, sabe, fazendo coisas pejorativas. O que eu quero é o que todo mundo quer. E a gente está lutando para isso, entendeu? Eu acho que eu criei a associação com essa visão, entendeu? Eu sou sincero para dizer para vocês, é muito trabalho, gente. Às vezes é massacrante até, sabe? Mas eu tento fazer as coisas, gente, da melhor maneira que eu posso. Às vezes meu problema até que o pessoal falou uma vez, né? Que eu vou segurando um monte de bandeira e vou sozinho e vou correndo com aquilo, né? E claro, essas bandeirinhas elas caem no meio do caminho, porque é uma pessoa só tentando levantar um monte de coisa e tipo... Infelizmente a gente vive num país que a lei de Gerson ela é muito forte, né? Então todo mundo quer tirar vantagem de alguma coisa, né? Mas é como vocês mesmos falaram, não é que meu otimismo é muito forte e tal, é que eu enxergo realmente a coisa de uma maneira que só mesmo lutando a gente consegue alguma coisa, entendeu? Então assim, eu que era um cara lá que veio de baixo mesmo, assim, de repente estamos aí com a maior associação de games praticamente do mundo, já passamos a TIGA da Inglaterra, e cada vez mais a gente consegue, sabe, dar um passo ali, dar um passo aqui, dar um passo ali, e a gente vai chegar lá, entendeu? O que eu não gosto, gente, é que muitas vezes a gente acaba perdendo a esperança, sabe? Eu vou falar sinceramente para vocês, várias vezes eu já tive para perder a esperança, várias vezes. Não foi nenhuma nem duas, foram várias. Às vezes eu chegava, me contestava se aquilo que eu estava fazendo era correto, o quanto que aquilo estava me prejudicando, porque isso de certa forma me prejudicou até financeiramente. Entendeu? Isso eu estou falando até que vocês falam, pô, mas tem um monte de cara lá com o nome peso pesado na associação. Cara, mas o que a gente cobra é justamente irrisório. É que eu quero que todo mundo faça parte daquilo para a gente ter o máximo de ideia bacana e possível para a gente chegar em algum lugar. E isso tudo que aconteceu me machucou muito, sabe? Mas, sei lá, passou o tempo, eu fechei a cara e falei, não adianta se eu ficar magoado ou machucado com isso, eu vou desfocado da premissa que era, né? Então eu acabei assim, sei lá, eu errei mesmo, falei aquilo de uma maneira extremamente pejorativa. Quem não erra, né? Se vocês não erram, pelo amor de Deus, né? Não tinha nem estar aqui. Não, Moacir, o que eu falo, errar e admitir o erro não é um problema, todo mundo erra. O problema, assim, é como se reage a determinada situação, né? Então, assim, tudo bem, você aqui já se comprometeu, você deixou, tá gravado aqui, que não vai regulamentar nada, ótimo, melhor, né? Falou a questão da redução dos impostos, que é o que a gente quer ouvir, é isso que interessa, que vai retornar para o consumidor, é isso que interessa. Mas, Daniel, eu não quero prometer, eu quero fazer. Esse negócio de promessa não é comigo. Eu sou um executor. Eu sou um cara que, assim, que até uma vez eu coloquei no meu Twitter que é bem verdade. A gente tem no Brasil milhões de críticos e executor que é bom não cabe na palma da tua mão. Então eu sou um cara que eu quero executar. Eu não vou ficar mais assim, sabe, tipo, falando, olha, estamos fazendo isso. Ó, é o seguinte, saiu, tá aqui. Vocês estão vendo? Tá sentindo lá no teu bolso que você tá pagando menos? Beleza, isso eu fiz. Esse é o mérito. Tá? Eu quero fazer as coisas por mérito. Porque qual era meu erro? Eu falava, no meio do caminho eu falava das coisas que iam acontecendo. Aí você cria uma mega expectativa, né? Aí se de repente no meio do caminho acontece alguma coisa e não sai, o cara aponta o dedo para você. Fala, mas você falou que estava conseguindo. Eu falei, sim, eu falei, mas vai demorar um pouco mais. Eu não quero saber, eu quero agora. É fogo, cara. Não é fácil, gente.
A única ponderação que eu queria fazer, Moacir, assim, não é nem em relação a você, mas para quem está ouvindo, até refletir. A situação que a gente se encontra. A gente tem um Estado tão grande e tantas regras, tanta burocracia. Você falou assim que tem pouco executor. Na verdade, eu até discordo. Tem muita gente que quer executar, quer fazer, tem muito empresário, empreendedor. Só que o governo não deixa. Entendeu? Tem as amarras tributárias, as amarras burocráticas, as amarras trabalhistas, amarras de todo lado. Então, é patética essa situação onde a gente precisa, vamos colocar entre aspas, né, um herói, né, que seja, para ir lá e conseguir convencer um monte de burocratas que, para começo, a gente nem pediu, né, ninguém solicitou, para a gente poder ter uma situação melhor. É isso que eu queria só deixar para o pessoal refletir sobre isso, né, que a quem interessa um Estado tão grande, tão gigante, tão interventor na vida das pessoas. Na verdade, a gente está discutindo aqui a liberdade individual entre cidadãos e empresas, e fazendo trocas voluntárias. O sujeito vai lá, compra um jogo, a empresa vende e está todo mundo feliz. É uma relação que não deveria interessar mais ninguém, só as duas partes, né? Mas eu digo uma coisa para você, Daniel, eu concordo, mas é o que eu falo para você. Não adianta a gente ficar sentado esperando, cara. Não adianta. Tem que ir à luta. E você nunca vai conseguir convencer todos os burocratas lá, né? Se você conseguir convencer 60%, cara, você já ganhou a batalha. Porque esses 60% vão tentar fazer a cabeça dos outros 40% que ainda estão lá. É isso que eu estou, assim, vendo hoje para o futuro, entendeu? Então, assim, 100% não vai adiantar. Não vou conseguir nunca. Ninguém agrada 100%. Só que o que eu quero, se pelo menos 60% eu agradar e esses caras mudarem a cabeça, a gente consegue. Meu amigo e outro, já conseguimos isso. Já convencemos as pessoas lá. Eles já estão sabendo que a área de games ela é muito importante para o desenvolvimento do país. E como a gente faz isso? Mostrando como os outros países estão se movimentando. Entendeu? Então, assim, o ano que vem, por exemplo, vai ser ainda maior aquela questão que os games vão ter no Brasil. E assim, vai ser pequenos e pequenos passos, cada vez dando mais adiante, entendeu? Eu só não gosto, gente, juro pra vocês, assim, até pra mim finalizar, eu só não quero que vocês me julguem da maneira errada como vocês me julgaram. Aquilo assim, sabe? O problema é que vocês que estão aqui, vocês são formadores de opinião, tá, gente? Então, assim, o que vocês falam, da maneira com que vocês falam, também repercute nos outros. Então, o que acontece a partir do momento que você fala assim, olha, isso é uma besteira, o que esse cara está fazendo é idiotice, cara, eu acho que, eu não sei se eu conseguir mostrar para vocês o que eu passo de verdade. Ô Moacir, o problema, na verdade, eu vou explicar aqui, porque se você usa a palavra regulamentar, tanto seja na introdução na carta aberta, e agora você diz que não vai, quer dizer que houve uma mudança. Então, você tem que entender dentro do contexto em que foi dito, que foi feita uma declaração. Se alguém aparecer uma outra pessoa que não seja o Moacir Alves e falar que a gente precisa de regulação, eu vou criticar do mesmo jeito, porque eu detesto reguladores, que são os principais causadores do atraso do país. Então você tem que analisar o contexto. Agora a gente está em outro contexto onde o Moacir Alves está dizendo que não vai regulamentar nada. Então é outro contexto, entendeu? O que aconteceu comigo, Daniel, que é o seguinte, o que eu entendi bem dessa coisa toda? É como vocês todos falaram aqui, eu tenho que saber falar direitinho para não deixar dúvida nenhuma. Qualquer ponto de interrogação que a pessoa acha que pode ser isso, vira outra coisa. Só que o que acontece? O que eu não gosto é de circo. E isso virou um pouco circo, sabe? Se vocês pegarem aí e colocarem no Google aí e dar uma olhada para você ver a balbúrdia que isso virou, totalmente desnecessária, vocês vão perceber a diferença. Entendeu? Então, assim, quando você tem um negócio que vai correto, que chega, tipo assim, como eu falo, uma crítica construtiva bem feita, que faça com que eu pense, eu chego nessa conclusão, Daniel, que eu acabei de fazer para você. Não é regulamentar, a regulamentação que eu quero é feita por todos nós. Então, assim, tipo assim, Daniel, o que você acha disso? Eu acho totalmente contra a questão regulamentar esse Steam e tal. Ivan, o que você acha? Eu acho isso. Pessoal do seu Sword, Alexandre, o que você acha? Então, a gente chegar num conglomerado de ideias para ter uma opinião conjunta boa para todos.
Entendeu o que eu quero dizer? Então, Moacir, mas eu iria até além disso. Eu acho assim que além dessa discussão, se você perguntar hoje, eu aposto, para cada gamer que existe no Brasil, cada um que está ouvindo, o que ele quer? Ele quer pagar menos. Se possível, ele gostaria até de pagar o que o americano, o japonês paga, entendeu? É só isso. A relação entre eles e as empresas já está feita. Eles só precisam que o governo saia da frente. Aí, através da redução de impostos, é claro. Né? É aí que está a questão, e isso reforça o que eu falei. O problema é sempre o governo, não é o mercado, não é o consumidor. E como é que a gente muda o governo, Daniel? Fazendo exatamente o que eu estou tentando fazer. Sim, é uma das formas, né? Uma outra forma que também eu já não acredito mais, depois que eu vi digamos assim, como a urna eletrônica não é confiável, seria através do voto, né? Derrubando um governo, elegendo outro. Mas também não tem muita diferença, entendeu? Na verdade, se trocar, aí eu tenho a minha opinião pessoal, mas enfim. Eu acho que depende muito do que a gente faz. Somos nós que fazemos o país. Esse é fato. Independente do que for. Então, assim, isso tem que, eu acho que tanto a política como tudo que a gente faz tem que ser levado muito a sério. O que acontece, gente, por exemplo, antes de até vir aqui falar com vocês, quanto que vocês acham que eu não escutei os caras falar? Pra que você vai falar com esses caras? Não tem nada a ver, isso não sei o quê. Os caras queimaram teu filme, falaram um monte para todo mundo. Você ainda vai dar ouvidos para eles. Eu acredito que a melhor maneira que a gente pode chegar em algum lugar é se unindo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito tanto nisso que praticamente é a premissa que eu tenho em tudo que eu fiz. Que várias opiniões formam uma opinião mestre e aquela opinião mestre ela vai chegar em algum lugar. Então, assim, eu não sou inimigo de vocês. Né? Eu sou justamente o contrário. Eu quero a coisa melhor possível para todo mundo. Então, assim, eu não quero passar para vocês uma imagem de que, pô, o cara é arrogante, o cara não fala com ninguém, o cara só pensa nele. Foi a primeira coisa que eu falei com o Ivan. Eu falei, Ivan, eu quero todo mundo. Não foi, Ivan? Uhum. Foi a primeira coisa. Moacir, o que eu falei com você naquela época, eu acho que essa polêmica da primeira carta poderia ter sido muito, mas muito diminuída se aquela segunda carta tivesse sido publicada. Eu sei, mas aí, sabe o que eu falo pra você, meu amigo? Chegou num ponto que, tipo assim, você já tá tão machucado, tá escutando tanta coisa, você não quer, eu não queria nem mais ouvir nada daquilo, sabe? Não queria mais falar, não queria, porque se tornou muito desgastante, entendeu? Se tornou extremamente desgastante. E o problema é que às vezes você responde uma pergunta e vem mais 10. Aí você responde mais 10, vem mais 20. Então, e assim, gente, eu vou ser sincero pra vocês, cara, eu recebo e-mail quase que por minuto. É um absurdo. É todo mundo querendo falar comigo, vendo o que é, o que não é, a empresa, governo, a instituição internacional, é o que for, entendeu? Aí eu tento hoje passar isso o máximo para a minha diretoria para a gente conseguir diluir isso, entendeu? Porque, meu, eu vou dormir praticamente todo dia, 11 horas da noite, 1 hora da manhã. Eu estou falando praticamente todo santo dia. E isso dá um desgaste, gente, ferrado. Mas qual é a compensação nossa? Assim, o que está acontecendo? O Brasil está ganhando notoriedade na área dos games. E isso está refletindo dentro do governo, né? Que aí uma hora, cara, os caras vão chegar e falar assim, meu, o que a gente precisa para fazer mais isso, mais aquilo? Isso já está acontecendo. E isso vai refletir muito na gente. Por exemplo, a gente está agora quebrando o pau aí para conseguir, sabe fazer o quê? Colocar zero imposto de, como é que é o nome? De kit de desenvolvimento, entendeu? Para ver se a gente consegue fazer com que o kit de desenvolvimento desses jogos AAA aqui no Brasil consiga ser zero, para o desenvolvedor começar a passar a produzir jogo para DS, para PS3, para o que der, entendeu? Isso, cara, isso é uma visão muito boa que a gente tem lá dentro. E os caras estão vendo que é muito bacana. Então, poxa, são várias coisas que a gente está fazendo para tentar melhorar tudo de vez. Mas é um conjunto, cara. E às vezes eu falo, meu, o Moacir só tem 2 braços, cara, e é difícil, viu? E outra coisa, Moacir, a burrice do governo é a seguinte, ele não enxerga que o mercado de games, né, os jogos, é muito mais lucrativo até que o mercado de cinema. E outra, ele cobrar imposto de um jogo produzido lá fora
pra que isso? Eu não entendo, porque você não tem... Nem aqueles que usam o argumento de ter similar nacional não podem usar esse argumento, porque não tem similar nacional. Na verdade, assim, tem os revendedores aqui, tem isso, mas eu tô dizendo assim, o jogo em si, eu tô falando do jogo específico, né? É um material único que você compra e não tem... Aqui ninguém faz, né? Então... basicamente essa a mensagem. O governo tem que sair da frente. Ele tem que reduzir impostos e é isso. Sair da frente, Daniel, ele não vai. Mas cabe a nós mostrar para eles onde eles estão errando. Entendeu? Eu não dá chegadinha pro lado. Um pouco que ele sair, um pouco que reduzir já vai estar bom. Porque o estado que a gente está é sufocante. Se você comparar com outros países, é asfixiante. Exatamente. E é onde eu mostro para eles, entendeu? Por exemplo, você falou que a gente não tem nenhum similar nacional, nós temos já, que é o Stock Car. Tá? É um puta jogaço nacional para PC. Que é um exemplo que eu usei pro pessoal lá. Falei assim, olha, se não tivesse tanta burocracia aqui, a gente podia fazer jogo a nível desse ou maior. Não, o que o Daniel está falando não é jogos equivalentes, mas sim a mesma propriedade intelectual. Isso não cabe só a jogo. Quando você fala de propriedade intelectual, existe um só e um ponto no mundo. Não é que nem eletrônico que você compra royalties de um e refabrica em outro lugar. Jogos eletrônicos são produtos culturais, são produtos de arte. Você cria num lugar, só existe naquele lugar. Os publishers vão revender, mas o conteúdo é só aquele. Você não vai criar um clone daquilo. A não ser quando a gente tinha as fronteiras fechadas, a gente republicava o Atari aqui legalmente e para nós era legal. É diferente. Mas não é aplicado para o cenário atual. Mas o governo não vê muito bem isso, não. Tem que deixar claro, por isso que tem que deixar claro, o conteúdo artístico e cultural tem que se basear não só no desenvolvimento, mas sim na venda interna também ser livre de impostos. Porque não tem o que proteger, porque não tem como copiar. Olha só como é que a gente vai bater de frente com isso, que é bem bacana. E final do mês agora tem a Game Lab na Espanha, né? Quem promove a Game Lab é a Academia de Artes e Ciências Digitais da Espanha. Olha que bacana. Então é muito simples. O que eu falei? Cheguei lá, falei com o pessoal, olha, vamos convidar, fazer uma reunião entre o Ministério da Cultura espanhola e o Ministério da Cultura brasileira e juntar os dois no mesmo termo para falar, olha, o jogo é arte. O pessoal que está lá comigo adorou. E o que a gente vai fazer? Vai montar uma reunião durante a Game Lab entre os dois governos para o governo espanhol mostrar exatamente como ele abriu a Academia de Artes e Ciências Digitais. Aí, meu amigo, a conversa já mudou, todo mundo já gostou, o Ministério da Cultura achou aquilo o máximo, e aí o que acontece? A gente domina completamente o Ministério da Cultura, ou seja, game é uma forma de arte bem expressada e bem embasada. Tanto é que o rapaz lá, o presidente da Academia de Artes e Ciências Digitais, já repassou para mim todo o processo que eles usaram para colocar o game como arte. Você sabe que isso refletiu lá nos jogos? Todos os jogos passaram a ter 10% de imposto. É a mesma coisa que eu quero tentar fazer aqui. Entendeu? 10% geral. Geral. E antes era quanto? Antes era 48%. Tá, então é uma bela de uma redução. Bela redução. A nossa está em 78,2%, gente. 78 é você pagar praticamente 2 jogos, né? Exatamente. Você paga 2 e leva 1. Exato. O custo Brasil, o custo manufatura e a margem de lucro aqui também é absurda e está fora desses impostos. Ivan, esse ponto também. Aí eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu vejo bem como é que o pessoal do comércio se comporta. E, é muito... Olha, esse negócio é uma coisa complicadíssima. Eu estava na reunião quando quando juntou os varejistas e a gente discutiu sobre margem de lucro. Não estou falando que a margem de lucro não é ideal no Brasil, porque tudo aqui é elevado, mas sim comparando a lá fora. Lá fora, a margem de 3% de lucro é o mais que suficiente para suportar todo um negócio por 10 anos, com amortização e o caramba. Mas entenda que o volume dos caras é gigantesco. Lá eles ganham no volume. E aqui no Brasil, nós não temos volume porque nós também não temos preço. Porque, como o Daniel falou, o imposto é lá em cima. Então não vai ter volume nunca. Mas a gente não pode garantir que vai baixar a margem de lucro, por exemplo, com um volume maior, porque não é isso que acontece, por exemplo, em produtos básicos de alimentação.
A margem continua alta e continuam vendendo muito. Ô Ivan, é só essa questão de margem de lucro, só queria fazer uma ponderação que é o seguinte, eu não vejo problema com lucro, com a margem de lucro. O problema é o próprio governo impedir que novos concorrentes entrem no mercado, e isso sim faria o preço baixar. Assim, entendeu? A margem de lucro isenta, ela é livre para, eu vendo mais barato que você, eu estou reduzindo a minha margem para vender mais que você. O livre comércio interno é fantástico. Vocês vão ter margem de lucro grande quando a procura for grande e ponto. Exatamente. A gente teria um livre mercado se a gente fosse tão livre quanto, por exemplo, Singapura, que eu citei em outro vídeo. Só que enquanto Singapura está se eu não me engano, segundo lugar no ranking de liberdade econômica, o Brasil está na posição 99. Então, é uma diferença brutal. Mas né? Então aqui a gente não tem. O pessoal que me critica falando, você defende livre mercado, mas não tem livre mercado. Na verdade, assim, aí o que eu vou falar vai parecer que eu tô defendendo, que eu sempre defendo o mercado, mas assim, o que seja, o empresário aqui é praticamente o herói. Se ele cumprir todas as regras tributárias, as trabalhistas, encargos, né, burocráticas, o cara é um sobrevivente, porque é duro, né? Então, assim, o problema não é... Aí eu faria até uma defesa aí dos lojistas, do que seja. O problema não é o empreendedor, o problema são as regras, o que está em cima dele, as leis, né? Todas as exigências que ele tem que cumprir, que é absurdo. Exatamente. Eu acho que até para finalizar, gente, eu acho que isso foi uma conversa muito boa. Eu senti realmente um feedback saudável, tá? Eu só espero, assim, que não façamos que nem aconteceu dessa vez, sabe? Eu vou falar para você, Daniel, eu fiquei muito magoado com o vídeo, eu achei ele muito pesado, tá? Eu achei ele que você acabou pegando a opinião de todo mundo sem antes vir falar comigo e acabou passando. Eu acho assim, gente, não é assim que funciona. Se você vê meu histórico e vê tudo que tem lá na C-Games, cara, tudo é um otimismo que eu coloco, como vocês mesmos todos falaram. Eu coloco meu otimismo de uma maneira forte que transforma em energia para mim. Essa energia é passada em matéria de trabalho, tá? E eu faço isso, cara, pro bem de todo mundo. É difícil, pro bem de todo mundo é difícil, mas é que eu tento mesmo. Tá, o Mazir, da minha parte é o que eu falei, eu faço a crítica baseado num contexto determinado, né? Agora a gente está em outro contexto. Eu tô gravando isso aqui, eu vou publicar no canal, ou seja, as mesmas pessoas que viram o primeiro vídeo vão ver esse vídeo e vão formar suas opiniões. Cada um vai ter a sua opinião. Eu quero saber a tua opinião agora, o que é que você acha? Não, se você está dizendo que não vai regulamentar e vai fazer uma pressão para reduzir impostos, então ótimo, a gente está voltando lá a gênese, ao princípio do jogo justo, que é a redução de impostos, porque eu sempre associei, até a entrevista, né, o jogo justo à redução de impostos. O problema foi com a entrevista, e aí você mesmo admitiu que a forma como falou ali, né, ficou... Qualquer pessoa, se você não fosse o Moacir e visse o Moacir falando aquilo, você ia estranhar. Então, assim, eu não acho que a interpretação das pessoas esteja errada. A gente não pode falar assim, por exemplo, eu falo assim, eu dou uma declaração aí qualquer infeliz, aí depois eu falo, a culpa é de quem interpretou. Não, eu posso ter falado, entendeu? Eu tenho que admitir que eu posso ter falado uma besteira. O que eu falei. Então, mas aí que tá. Tudo bem, agora você teve a oportunidade de falar, né? E eu não digo nem oportunidade, porque assim... como a qualquer momento você poderia também ter gravado um vídeo e publicado, o pessoal ia ver. Mas enfim, foi dessa forma, através de um podcast, ótimo. Que seja, então isso vai se espalhar e as pessoas vão analisar e cada um concluir, né? Mas o que você, Daniel, pensa? Então, eu penso o seguinte, o que você falou aqui, né, você cumprir, ou seja, não regulamentar nada, não criar regra nenhuma, e estiver atuando no sentido de convencer os burocratas de Brasília para reduzir impostos, e principalmente se você conseguir que impostos sejam reduzidos, ótimo, eu apoio. Se isso acontecer.
Aí você faz um vídeo falando bem? Bom, aí já tá demais, porque é o seguinte, meu pensamento é o seguinte, que eu não vou falar bem pelo seguinte, que eu acho que quando o governo reduz imposto, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Na verdade, ele está deixando de atrapalhar o mercado. Então, é assim que eu trato o governo eu não trato bem. Eles estão atrapalhando a gente, então eles estão deixando de atrapalhar, e isso não merece elogio, porque é uma coisa que eles já deveriam ter feito há muito tempo, entendeu? Eu posso até falar, não, ótimo, o Moacir conseguiu convencê-los disso. Parabéns, ótimo. Só que assim, ainda não muda o fato de que não é mais do que obrigação do governo. Sim, concordo. Mas eu estava falando do Moacir, não estava falando do governo. Bom, se o Moacir conseguir isso, ótimo. Mas aí que tá, ainda entra aquela questão de abaixar aqui e aumentar ali. É complicado. O governo não merece elogio de forma alguma, viu? Mas o Moacir... Daniel, você tem dificuldade de elogiar os outros, eu já percebi isso. Eu entro... Pode falar, Luciano. Rapidinho, o Moacir, eu conversei com o Moacir uma vez, eu até falei com ele que depois de toda essa confusão, tudo que aconteceu, teve a males que vem para bem, por exemplo. Ainda bem que isso aconteceu, porque ele pôde ver que o que ele pensava não era o correto, e ele mesmo viu que ele estava errado no pensamento dele. E segundo, que ele viu agora realmente quem apoia ele e quem não apoia, ou quem fingia que apoiava ele. Exatamente. No começo do podcast você falou, meus verdadeiros amigos, tal, porque realmente eu falei com ele, numa conversa, que eu me impressionei com a quantidade de gente que na época que ele tava todo mundo falando bem, tava com ele, e na hora dessa confusão, ninguém foi pra YouTube, pra sair pra nada, pra defender ou dar opinião. Então o pessoal sumiu, o pessoal que ele tinha como parceiro, como amigo, desapareceu. Então nesse ponto, a mais que vem pra bem, porque ele descobriu agora com quem que ele pode contar e quem que ele não pode mais contar. Na verdade, gente, disso aí tudo, eu sei do seguinte, a luta continua, né? Independente do que for, ela vai continuar, independente de ter ou não apoiadores. Assim, mas o que isso realmente serviu para mostrar, putz, cara, você tem toda a razão, meu velho. E isso foi muito forte para mim. Né? Então, assim, eu aprendi, como o Daniel falou, o que eu aprendi? Que eu sou um cara que está à frente de muita coisa, que eu não posso falar de qualquer maneira, eu tenho que realmente pensar muito, que a gente tem que realmente colocar as coisas em pratos limpos para o pessoal perceber a transparência da coisa, né? E que assim, o que aconteceu muito é que eles misturaram aquela coisa, Moacir, governo, a Games e tal, então isso ficou muito misturado. Né? E agora eu acho que eu consegui desmembrar isso claramente e colocar cada ponto de maneira que isso era realmente como ela é e como ela é formada. Eu acho que foi muito bom, né? Mas, enfim, eu já pedi a opinião do Daniel, eu queria pedir a opinião do Ivan agora, na sequência. O que você acha disso, Ivan? Bom, eu acho que eu já falei tanto. Bom, o que eu vou falar? Eu vou me abster agora, não tem mais o que falar. Se você fizer alguma coisa boa, quando a gente vê o resultado nessa história, eu falei no Gamepad que eu reclamei da Games, que a gente vai aguardar uma ação concreta que teve origem na Games para tornar a ser pauta isso. Isso, eu não, pessoalmente eu não falei nada em público, a ideia era justamente noticiar o que estava acontecendo, por isso eu coloquei tão tecnicamente os pontos que eu mencionei. Eu achei isso bom, viu? Eu achei dessa forma que você falou, eu achei muito boa. Justamente para mostrar, ó, não é assim, é assado. Quando vier uma notícia que reverte esse cenário, que nem aconteceu, por exemplo, no Reino Unido, onde abaixaram com previsão de 3 anos os impostos para jogos, eu abro uma pauta, vamos discutir, ou se quiser também entrar com uma pauta mais dinâmica, como um podcast, por exemplo, a gente pode fazer isso e apresentar notícias boas, não simplesmente ficar pautando tecnicamente o que está errado e como que deveria ser. Beleza. Alexandre, você que quase não falou, qual é a sua opinião? Eu tô aqui quase como ouvintes, né, do podcast, que eu vou ver depois, mas tem um pouquinho de fala aqui. É o seguinte, eu vi uma pessoa que eu admirava, que eu vi desde o começo, falar coisas boas, propor coisas boas, entrar como conselheiro no governo,
dizendo que vai taxar, vai querer regulamentar. Eu fiquei assustado, eu fiquei nervoso, eu me senti meio traído. Certo. Assim que eu me senti, por isso que eu fiquei muito nervoso. Fiquei muito nervoso mesmo. O Lex é explosivo. Só que é o seguinte, você aqui, chegou aqui, propôs falar tudo, eu só acho que você mesmo admitiu, você errou, mas eu acho que você errou mais ainda de não ter esse papo antes, na hora do acontecimento, acho que você aprendeu com isso também. Aprendi. Então, acredito nisso. Você chegou, se abriu, falou tudo que precisava falar, disse que não concorda mais com o que você disse sobre regulamentação, essas coisas, porque realmente não dá certo isso. Uma coisa que está funcionando e tal. Você admitiu isso. Eu achei que você era contra a distribuição digital, porque no vídeo eu entendi isso, mas agora você está dizendo que não. Eu vou ver se eu acredito mesmo no que você está falando com ações. E é isso, realmente, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, mas eu perdi um pouco da credibilidade que eu tinha por você quando eu vi aquelas coisas, quando eu li sobre aquilo, quando eu li sua resposta. Mas agora você, Moacir, falando comigo, falando com todos nós, falando com os gamers que estão vendo o podcast, estão ouvindo o podcast e vendo resultados daqui a um tempo, acho que a credibilidade que você tinha vai voltar quando as ações chegarem, quando o pessoal ouvir o que você está dizendo aqui, e eu acho que é isso. Quando o consumidor sentir no bolso, né? Exato, realmente. Porque realmente o pessoal, ele somente vai perder um pouco a credibilidade, eu sei disso. Você sabe mais do que ninguém isso. Realmente só vai perceber quando acontecer as coisas. E como você disse que isso já aconteceu, que só falta bater o martelo e então eu acho que você não deve se preocupar, porque você abriu todos os pontos que tinham para ser ditos aqui, e se for realmente uma coisa séria que você está dizendo que a gente vai ver daqui a pouco, todo mundo vai te apoiar de novo. Ótimo, perfeito. E por último, meu amigo do Sussurro, o que você tem a dizer? Assim, foi o que eu conversei com você um tempo atrás. O que vai dizer o que vai levar você de volta ao posto com a galera que você tinha agora são as ações. São as ações e é o máximo, é o que você falou. Agora é falar o menos possível e trabalhar o máximo possível. Exato. Gente, então tudo que você falar agora o pessoal vai desvirtuar. Eu gostaria de só pontuar 3 coisinhas. Coisinhas simples para tentar tentar ajudar a nortear a C-Games. Moacir, eu queria pedir que a C-Games tentasse demonstrar metas mais concretas e menos genéricas. Porque, como eu falei, o mercado é muito... o público com que você está falando é imediatista, é altamente tecnológico e é uma característica desse público. Eu sei que a C-Games basicamente é voltar ao comércio, ao mercado, mas como o público final faz parte do mercado como comprador, eles demandam dessa resposta. A segundo ponto que eu ia pedir... Vou falar uma coisa para você aqui. Oi. Eu já estourei o horário que eu tinha que sair aqui, que a gente tem uma... Moacir tem um jantar com a esposa marcado. Eu já vi a cobrança, né? 2 minutos. A rádio patroa. Fala que senão a mulher já tá com pau de macarrão aqui. Segundo ponto, não se sentir tanto se sentir mal pessoalmente com críticas que são voltadas às ideias. Por exemplo, o Daniel Fraga pode ter pesado quando ele falou de jogo justo é uma farsa, mas mesmo ele sendo infeliz na colocação, essa é uma crítica pessoal sobre a ideia e não sobre a pessoa. Então, todo mundo é livre de criticar e isso não deve ser suprimido de alguma forma. E o terceiro e último ponto, cuidado com os prazos, porque se você fala até o final do ano e não cumpre esse prazo, aí a bomba vem mais forte. Entendi, tá certo. É só isso. Concordo. Só deixar colocado. Ok? Gente, obrigado aí, viu, pela oportunidade de falar com todos vocês. Gostei muito. E vamos trabalhar, né? Perfeito. Todo mundo ao trabalho. É isso aí. Grande abraço. Beleza, então. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Moacir, Daniel Fraga, Luciano Sword e Alexander Horvat. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.